Você já sentiu um chamado que não explica? Até 15 de julho, Billy Graham tem uma mensagem que pode mudar sua vida para sempre. Meus irmãos e irmãs, não estamos mais esperando por sinais. Estamos vivendo os sinais. Não estamos nos preparando para a estação. Estamos na estação. A hora final está se aproximando. E se você tem prestado atenção, algo acaba de acontecer no reino espiritual. Um sinal que abala os céus e confirma as páginas da profecia. O último sinal do arrebatamento acaba de aparecer. Antes de começar, comente 1. Se você ama essa mensagem, e se inscreva. Não gostou? Dê um like mesmo assim. E assista até o final para uma surpresa épica. Este não é o momento de brincar de igreja. Não é uma temporada para uma fé superficial para seguir os movimentos da religião enquanto se ignora o poder e a urgência por trás dela. Não é a hora de sentar nos bancos no domingo e viver mornamente o resto da semana. Os dias do cristianismo passivo acabaram. Estamos diante de um limiar na história, um ponto de inflexão profético. E o Espírito de Deus está soando o alarme para todos que têm ouvidos para ouvir. Agora é o momento de despertar. Agora é o momento de se levantar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para discernir a hora em que estamos vivendo. Não somos apenas testemunhas de agitação política ou cultural. Estamos testemunhando o cumprimento da profecia se desdobrando diante de nossos olhos. O véu está se tornando mais fino e a realidade por trás deste mundo natural, o reino espiritual, está mais ativa do que nunca. Este é um momento de urgência divina, um chamado para despertar do sono espiritual e tomar nossa posição como a noiva de Cristo, alerta, pronta e vigilante. Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos e pestilências em vários lugares. Ele delineou os sinais como marcadores na estrada da história, apontando para a proximidade de seu retorno. Mas ele não parou por aí. Em Lucas 21, versículo 28, Jesus deu um comando envolto em esperança. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. E não se engane, nossa redenção está mais próxima agora do que nunca. O relógio de areia do tempo está quase vazio. As peças finais estão se encaixando. O último sinal, a confirmação final, antes que a trombeta soe, não está mais se aproximando. Ele chegou. O abalo não é hipotético, é real. O alarme espiritual não é sutil. Está ressoando alto entre as nações, e Deus está dando ao seu povo, especialmente à sua igreja, um chamado final para despertar. O tempo da complacência acabou. O tempo do adiamento passou. Os sinais não estão vindo algum dia no futuro. Eles estão aqui agora nos cercando por todos os lados. O que antes era interpretado como profecia para outra geração está sendo cumprido na nossa. O que os profetas antigos viram em visões, o que Jesus advertiu nos evangelhos e o que o apóstolo João descreveu
no livro do Apocalipse. Essas coisas não são mais sombras distantes, são realidades presentes. A linha entre profecia futura e cumprimento presente desapareceu. Você não precisa se perguntar se estamos nos últimos dias. Você pode senti-lo em seu espírito. Você pode vê-lo nas manchetes. Você pode ouvi-lo na confusão, na violência, na rebelião e na cegueira espiritual que permeiam a cultura, no colapso moral, no aumento da ilegalidade, no ódio à verdade. Esses não são acontecimentos aleatórios. São as dores de parto de um mundo que geme pelo retorno de seu rei legítimo. A palavra de Deus não é apenas sabedoria antiga, é um roteiro vivo. Cada profecia é uma linha em uma peça divina, e os atores já estão no palco. As luzes estão acesas. A cortina está aberta. O ato final começou. Jesus não nos deixou sem direção. Ele nos deu um mapa em Mateus 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olhe ao seu redor. O conflito não está confinado a lugares distantes. Está explodindo globalmente. Nação se levanta contra nação. Reino contra reino. As guerras não são mais raras, estão se multiplicando. O som dos tambores de guerra não é mais distante, está na vanguarda dos assuntos mundiais. As alianças estão mudando como areia. Ameaças nucleares não fazem mais parte de ficção distópica. Elas estão sendo discutidas em salas de reuniões e implementadas em estratégias militares. Mas isso vai além da geopolítica. É a profecia se manifestando em tempo real. Jesus disse que haveria fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Embora essas coisas tenham existido na história humana, o que estamos vendo agora é diferente, mais frequente, mais intenso e mais inexplicável. Terremotos estão abalando regiões que nunca os experimentaram. Tempestades estão reescrevendo registros meteorológicos. Incêndios estão destruindo cidades inteiras em horas. Secas estão paralisando a agricultura. Ondas de calor estão quebrando temperaturas que ninguém achava possíveis. Desastres naturais não são mais naturais, são proféticos. A criação em si está gemendo, ansiando para que os filhos e filhas de Deus despertem. Ei, você aí, curtiu o vídeo? Deixe um fogo nos comentários, se inscreva e não perca o final. Tem algo incrível esperando por você. Este é Deus abalando a terra, não para nos destruir, mas para nos despertar, para chamar a igreja do sono, para lembrar ao mundo que ele ainda é soberano, ainda está presente e ainda está falando. O relógio espiritual está correndo. A trombeta está sendo preparada. E Deus está procurando na terra não os talentosos, os populares ou os religiosos, mas os fiéis, os santos, os vigilantes e os rendidos. Portanto, este não é o momento de brincar de igreja. Este é o momento de ser a igreja, de se levantar, brilhar, interceder e proclamar, porque o tempo está se esgotando e nossa redenção está mais próxima do que nunca. Pestilências, sim, as doenças não estão mais confinadas apenas ao corpo físico. Estamos enfrentando pragas espirituais muito mais perigosas do que qualquer vírus. Há uma decepção contagiosa se espalhando por mentes e mídias. Um vírus de rebelião está infectando corações e uma doença do pecado
está dominando lares, comunidades e até púlpitos. Isso não é apenas caos aleatório. Não é apenas desordem política ou cultural. O que estamos testemunhando é um distúrbio sobrenatural, um abalo divino, e ele carrega uma mensagem alta e clara. Este é um chamado claro do céu para se afastar da maldade e retornar à justiça. Deus não está em silêncio. Ele está advertindo. Ele está mexendo. E ele está implorando a uma geração que se afastou muito de sua verdade. Um dos sinais mais claros dos tempos é este: o amor de muitos esfriou. Estamos vivendo em uma era em que as pessoas estão mais preocupadas em estar certas do que em serem justas. A convicção foi substituída pela conveniência. O amor foi redefinido como tolerância ao pecado. A verdade não é mais celebrada, é ridicularizada. O que antes trazia vergonha, agora recebe aplausos. O que antes era honrado, agora é desprezado. Vivemos em uma cultura onde defender a verdade bíblica pode levar ao cancelamento, zombaria, marginalização ou rotulação como odioso, ultrapassado e intolerante. Mas nada disso deveria nos surpreender, porque Jesus disse que isso aconteceria. Ele nos advertiu em Mateus 24, versículos 10 a 12. Muitos se desviarão da fé, trairão e odiarão uns aos outros, e a iniquidade se multiplicará, fazendo esfriar o amor de muitos. Vamos lá, Brasil, comente. Eu creio, se está com a gente. Clique no sininho e fique até o fim, para um momento que vai te chocar. E agora, estamos vendo suas palavras ganharem vida diante de nossos olhos. Isso não é teoria, é cumprimento. O que torna este momento diferente, o que o torna sem precedentes, não é apenas o aparecimento de alguns sinais. É que todos os sinais estão convergindo. Em gerações passadas, você poderia ter visto alguns eventos proféticos aqui e ali. Mas, agora, cada aviso que Jesus deu está surgindo como uma onda gigante, tudo de uma vez. Não é uma série dispersa de eventos, é uma progressão acumulada. Um sinal não está substituindo o outro. Eles estão se acumulando. Não está apenas acontecendo, está escalando. Estamos vendo a profecia se sincronizar em todas as áreas da vida. A tecnologia está avançando a uma velocidade que até pensadores seculares acham inquietante. A cultura está reformulando valores da noite para o dia. O governo está buscando mais controle do que nunca sob o pretexto de segurança e unidade. A religião está se afastando da doutrina sólida e abraçando o compromisso. A moralidade não é mais objetiva. É o que agrada à carne. E tudo isso está alinhado perfeitamente com o que a Bíblia advertiu. A infraestrutura para a governança global está sendo construída diante de nossos olhos. Uma nova ordem mundial não é uma teoria da conspiração. É uma agenda aberta. O sistema que acolherá o anticristo não é mais um conceito futuro. Está se formando agora. O mundo chama isso de progresso. Mas no espírito sabemos que é preparação, não para a paz, mas para a decepção. Isso não é apenas o prelúdio para um avivamento, é também o prelúdio para o aumento da escuridão. O mundo não está se preparando para os tempos finais. Estamos vivendo nos tempos finais. A figueira já brotou. Israel não é mais apenas
uma profecia. É uma testemunha viva restaurada como nação em 1948, exatamente como as Escrituras predisseram. Jerusalém está em disputa global, como Zacarias profetizou. As nações estão formando alianças e tensões que ecoam Ezequiel. Os corações estão endurecendo. A escuridão está crescendo. E, no entanto, o Evangelho está avançando com poder, alcançando nações por meio de plataformas digitais, mídias sociais e ministérios online como nunca antes. Jesus disse em Mateus 24, versículo 14: Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Essa profecia não está em andamento. Está quase completa. O relógio do tempo final começou a contar no momento em que Israel renasceu como nação. Esse evento singular reacendeu a linha do tempo profética. Desde então, cada década, cada guerra, cada aliança, cada avanço confirmou que a hora é tardia. Não estamos correndo em tempo infinito. Estamos correndo em tempo emprestado. Os avisos estão piscando. As dores de parto estão se intensificando. A terra está gemendo. O Espírito está advertindo. Mas ainda assim, muitos na igreja permanecem adormecidos, embalados pelo conforto, distraídos pelo entretenimento e sedados pelo compromisso. Este não é o momento de ser casual com sua fé. Não é o momento de flertar com o pecado. Não é o momento de ficar em cima do muro, preso entre convicção e conveniência. O meio-termo está desaparecendo. As áreas cinzentas estão se dissolvendo e o Espírito do Senhor está traçando uma linha clara entre o trigo e o joio, as ovelhas e os bodes, os fiéis e os falsos. Escolha hoje a quem você servirá, porque o Rei está vindo, e seu retorno não será adiado por muito mais tempo. Este é o momento, não amanhã, não algum dia, mas agora, para discernir a estação em que estamos vivendo. Assim, como Noé discerniu os sinais de alerta antes do dilúvio, também estamos recebendo sinais hoje. As advertências são claras. A mensagem está soando. Mas, como nos dias de Noé, poucos estão ouvindo. Muitos estão distraídos, dessensibilizados e desdenhosos. O mundo continua a comer, beber, construir e celebrar, como se o julgamento não estivesse se aproximando. Mas Jesus mesmo disse em Mateus 24, versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E estamos vendo esses dias se repetirem diante de nossos olhos. Como eram os dias de Noé, eles eram marcados por violência desenfreada, decadência moral e cegueira espiritual generalizada. A imaginação do coração do homem era continuamente má. As pessoas zombavam da justiça e ignoravam os avisos do julgamento que se aproximava. Antes de tudo, se essa palavra toca seu coração, comente Amém. Se inscreva e assista até o último segundo. Você não vai acreditar no que vem, isso soa familiar. Esse mesmo Espírito está vivo hoje. Não estamos apenas lendo sobre profecia. Estamos vivendo nela. Estamos revivendo os dias de Noé agora. E assim, como a chuva começou a cair sem demora, a trombeta soará sem aviso. O dilúvio veio de repente, inesperadamente.
e levou todos que ignoraram a arca. Da mesma forma, o retorno de Cristo pegará muitos despreparados. As pessoas dizem que sempre houve problemas, sempre houve guerras, sempre houve desastres. E sim, isso é verdade. Mas o que torna esta hora diferente não é apenas a presença de problemas, mas a convergência dos sinais proféticos. É a frequência, a intensidade e a inegável aceleração da guerra espiritual que agora se destacam. Isso não é um caos comum, é uma guerra estratégica. E não se engane, Satanás não está mais se escondendo. Sua agenda não é mais sutil. A escuridão não está mais velada. Está em exibição. O que antes operava nas sombras, agora está sendo gritado de palcos, telas e plataformas. A atividade demoníaca está sendo exibida como progresso. A maldade está sendo rebatizada como sabedoria. A feitiçaria está sendo chamada de autocuidado. O ocultismo é comercializado como empoderamento. O espírito do anticristo não está mais escondido. Está em alta. Não está no subterrâneo. Está em outdoors. Não está suprimido. Está sendo celebrado, politizado e mainstream. A cultura não está apenas se afastando de Deus. Está em rebelião aberta contra Ele. O bem está sendo chamado de mal e o mal está sendo chamado de bem. E mesmo dentro da igreja, o compromisso está se infiltrando. As linhas estão se confundindo. A santidade está sendo substituída por entusiasmo. A verdade está sendo substituída por tolerância. O temor de Deus está sendo trocado pela aprovação do homem. E, no entanto, mesmo agora, ainda há um remanescente santo, um povo que não se curvou a Baal. Um povo que ainda treme com a palavra de Deus, que reconhece a hora, que vê o sinal, que ouve a voz do Espírito sussurrando: prepare o caminho do Senhor. Ainda há uma geração dentro da geração que não está dormindo, que não está comprometendo, que está aparando suas lâmpadas e observando os céus. E eu pergunto a você hoje, se você não consegue sentir a urgência agora, quando sentirá? Se você não acredita que estamos nos últimos dias, então, quantos sinais mais você precisa? Quão alto o alarme espiritual precisa soar antes que respondamos? Que fique claro, Deus não é obrigado a se repetir indefinidamente. Ele é paciente, sim, mas não passivo. Ele é misericordioso, mas não negligente. Os sinais não são uma ameaça, são um presente, são sua misericórdia, são sua bondade nos chamando ao arrependimento. Cada terremoto, cada fome, cada guerra, cada mudança espiritual, tudo isso faz parte de seu chamado para despertar o mundo. Os sinais não são destinados a aterrorizá-lo, são destinados a prepará-lo. Não são para pânico, são para perspectiva. E essa perspectiva deve levar à preparação. A profecia nunca foi dada para satisfazer a curiosidade, mas para acender a urgência. Não somos chamados apenas a estar informados. Somos chamados a ser transformados. Porque apenas aqueles que estão vigilantes estarão prontos. Jesus disse em Mateus 24, versículo 44. Portanto, vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não esperam. Este não é o momento de brincar de igreja. Não é o momento de dançar com o compromisso. Não é o momento de arriscar sua alma. Esta
é a hora de retornar, se arrepender e realinhar seu coração com Deus. A porta da arca ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. A janela da graça ainda está disponível, mas está se fechando rapidamente. A chuva não está longe, a trombeta não está silenciosa e o rei não está atrasado. Então, desperte e prepare-se e levante a cabeça, pois sua redenção está se aproximando. A trombeta está prestes a soar. O noivo está chegando. A última hora está aqui e o sinal final apareceu. Há uma linha sendo traçada no espírito e ela é mais nítida do que nunca. Este não é o momento da neutralidade espiritual. Não é a era das áreas cinzentas. Entramos em uma temporada divina de separação de exposição, onde tudo o que está escondido está sendo revelado. Tudo o que é morno está sendo testado e tudo o que é falso está sendo purificado ou descartado. Deus está permitindo que uma divisão clara apareça não apenas no mundo, mas especialmente na igreja. Isso é o que estamos testemunhando, uma polarização espiritual final antes do retorno de Cristo. Preparado? Se quer mais, comente 2 e se inscreva agora. Fique até o final, porque uma revelação especial está guardada para você. Essa polarização não é política, não é cultural, não é denominacional, é espiritual. Vai mais fundo do que o partido pelo qual você vota ou a questão que você apoia. É sobre quem possui seu coração, quem governa suas escolhas, quem define sua verdade. É sobre a quem você pertence no final, luz ou escuridão, verdade ou engano, Deus ou este mundo. Jesus disse em Mateus 12, versículo 30, quem não está comigo, está contra mim. Não há mais meio termo. O espaço intermediário está desaparecendo e Deus está forçando todos a escolherem um lado. O último sinal do arrebatamento não é uma guerra ou um terremoto. É essa grande divisão espiritual. De um lado, estão aqueles que se humilham, se afastam do pecado, buscam a face de Deus e anseiam pela santidade. Do outro lado, estão aqueles que se afastam da verdade, abraçam o engano, justificam o pecado e rejeitam a convicção. Este não é um deslocamento aleatório, é a separação final. É uma temporada de exposição e alinhamento onde o trigo e o joio estão sendo separados não pelo homem, mas pela mão do próprio Deus. Muitas pessoas ainda estão frequentando a igreja, ainda citando as escrituras, ainda postando conteúdo cristão. Mas seus corações estão longe de Deus. Eles têm uma forma de piedade, mas negam o poder dela. Eles querem as bênçãos de Deus sem rendição a Deus. Eles querem os benefícios da cruz sem o fardo da obediência. E este é o momento em que Deus está permitindo que a pressão do mundo revele o que realmente está dentro de nós. Estamos firmes na rocha ou apenas na multidão? Essa polarização espiritual está sendo acelerada pelo engano. As pessoas não estão apenas caminhando para a escuridão. Elas estão celebrando isso. Não estão apenas tolerando o pecado, estão promovendo-o. O inimigo não está mais sussurrando mentiras. Ele as está transmitindo. E, tragicamente, muitos que afirmam seguir a Cristo estão abraçando ideologias, estilos de vida e valores
que contradizem diretamente a palavra de Deus. Esta é a ilusão sobre a qual Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses 2, versículos 10 e 11. Eles não receberam o amor pela verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes enviará um poderoso engano para que creiam na mentira. Estamos vivendo essa ilusão agora. O bem está sendo chamado de mal. O mal está sendo chamado de bem. E as pessoas estão aplaudindo, compartilhando, defendendo isso até mesmo dos púlpitos. O que costumava entristecer a igreja, agora a entretém. O que costumava ser chamado de pecado, agora é rebatizado como autoexpressão. E Deus não está mais sendo reverenciado. Ele está sendo reformulado à imagem da cultura. A verdade não muda. A santidade não é opcional. O caminho estreito não se alarga só porque a multidão quer mais espaço. Ao mesmo tempo, enquanto o engano aumenta, também aumenta o despertar do remanescente. Há pessoas poucas em número, mas poderosas em espírito, que não se curvam a Baal, não comprometem com a cultura, não se escondem em silêncio. Elas estão se levantando nesta hora com fogo nos ossos, com óleo em suas lâmpadas e com a palavra de Deus em suas línguas. Elas não estão preocupadas com popularidade ou plataformas. Estão preocupadas com a eternidade. Essas são as que perseverarão até o fim. Essas são as que ouvirão bem feito. Essa polarização não é para desanimá-lo, é para despertá-lo. Deus não está interessado em espectadores. Ele está procurando vasos rendidos. E nesta temporada final, antes do arrebatamento, Ele está permitindo que a pressão revele nossa verdadeira posição. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo evangelho que traz salvação a alguns, traz ofensa a outros. E estamos vendo essa separação se desdobrar diante de nossos olhos. Famílias estão divididas. Igrejas estão se separando. Comunidades estão se voltando umas contra as outras. Não por causa da política, mas por causa da verdade. A verdade tornou-se a linha divisória nesta era. E aqueles que se recusam a comprometer, que ainda pregam o arrependimento, que ainda chamam o pecado pelo que é, estão sendo silenciados, envergonhados e rejeitados. Mas Jesus disse em Mateus 10, versículo 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa espada é a verdade. Ela corta, ela separa, ela revela. E agora, essa espada está se movendo pelo corpo de Cristo. Essa polarização final é parte da preparação de Deus. Ele está voltando por uma noiva pura, uma igreja sem mácula, um povo que o ama mais do que sua própria opinião. A igreja está sendo peneirada, não para destruí-la, mas para refiná-la. O fogo não é aleatório, é santo. A pressão não é punição, é preparação. Ele está cortando o superficial, arrancando a pretensão e nos chamando ao nível mais profundo de devoção que já conhecemos. Os sinais não estão apenas ao nosso redor. Eles estão dentro de nós. O que estamos testemunhando é a linha final sendo traçada. Não há mais espaço para duplicidade. Não há mais espaço para santidade pela metade. Você está, ou na verdade, ou caindo em mentiras. Você está totalmente dentro ou totalmente fora. O meio está desaparecendo. E se seu coração
não sentiu o abalo, pode ser porque já está entorpecido. O último sinal apareceu e é a clara divisão espiritual entre os fiéis e os caídos. De que lado você estará quando a trombeta soar? A igreja hoje não está apenas passando por uma mudança, está passando por um teste divino. Deus não está permitindo dificuldades apenas por permitir. Ele está colocando sua casa sob inspeção espiritual. O abalo que sentimos no mundo também está sacudindo as paredes do santuário. Está revelando quem somos por baixo da superfície. Este é um momento de pressão santa, não para destruir a igreja, mas para refiná-la. Deus está separando o puro do poluído, o fiel do falso, o real do religioso. Ele está testando a integridade das pessoas, não pela nossa frequência, não pelos nossos títulos, mas pela profundidade da nossa obediência. Em cada geração, a igreja enfrentou provações, mas nesta geração, estamos enfrentando provações com uma camada adicional de engano. Estamos sendo testados não apenas pela perseguição, mas pela sedução. Não apenas pela oposição, mas pela distração. O diabo nem sempre tenta destruir a igreja com violência. Às vezes, ele a enfraquece com conforto. Ele a embala para dormir. Ele a convence de que o cristianismo casual é aceitável. Ele sussurra que o compromisso é amoroso e o silêncio é sábio. Mas Deus está chamando sua igreja a se elevar acima da névoa da complacência e despertar para a hora em que estamos vivendo. A igreja primitiva enfrentou fogo e floresceu. A igreja de hoje está enfrentando conveniência e adormecendo. Estamos vendo uma geração que quer a coroa, mas não a cruz. Quer milagres, mas não maturidade. Quer inspiração, mas não instrução. Quer avivamento, mas não quer arrependimento. E é exatamente por isso que Deus está testando o seu povo, porque Ele não pode derramar seu espírito em vasos sujos, divididos e distraídos. Ele está procurando pessoas que não apenas cantam as músicas certas no domingo, mas andam em justiça na segunda-feira. O teste não é apenas sobre o que dizemos acreditar. É sobre como vivemos sob pressão. Continuaremos honrando a Deus quando a cultura nos cancelar. Continuaremos pregando a verdade quando o mundo exigir que a diluamos. Continuaremos amando nossos inimigos quando isso custar nossa reputação. Continuaremos resistindo ao pecado quando ninguém está olhando, exceto Deus. O teste não está na nossa performance, está na nossa perseverança. Qualquer um pode gritar quando é fácil, mas você pode resistir quando é custoso. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, Jesus fala às 7 igrejas. Cada uma representa um tipo de igreja que vemos hoje. Algumas prosperando, algumas sobrevivendo e algumas espiritualmente mortas. As palavras que ele fala não são suavizadas. Ele diz a uma igreja: você tem a reputação de estar viva, mas está morta. Ele diz a outra: você é morna, e eu a vomitarei da minha boca. Essas não são metáforas, são advertências, e seríamos tolos em ignorá-las nesta hora. O mesmo Jesus que consola também corrige. O mesmo Jesus que salva também santifica. E ele está agora testando sua noiva antes de seu retorno. Este é um fogo de refinamento. Ele queima o que é falso. Ele expõe os ídolos que permitimos permanecer escondidos em nossos corações. Ele revela se adoramos por hábito
ou por fome. Ele mostra se realmente conhecemos Jesus ou apenas conhecemos a cultura da igreja. Deus não está impressionado com nossos programas. Ele está procurando pureza. Ele não é movido por nossas plataformas. Ele está buscando oração. Ele não está medindo quantas pessoas frequentam. Ele está pesando quantas pessoas obedecem. O teste é real. E não está apenas chegando. Está aqui. Muitas igrejas hoje estão cheias, mas não são frutíferas. Temos sistemas de som, mas não temos doutrina sólida. Temos luzes, mas pouca luz. Temos líderes de adoração, mas poucos adoradores em espírito e em verdade. E Deus está permitindo um abalo divino porque prefere ter um remanescente menor, que é fiel, do que uma grande multidão que está perdida. Ele não está construindo um fã-clube. Ele está criando um povo santo. E antes que ele volte para sua noiva, ele a está preparando, purificando, testando. O teste da igreja não é apenas sobre o visível, é sobre o invisível. Deus está testando motivos corações, disciplinas privadas. Ele quer saber você o ama quando ninguém está olhando. Você o busca em segredo ou apenas se apresenta em público. Você é guiado pelo Espírito ou movido por aplausos. É por isso que tantas coisas escondidas estão sendo expostas agora em ministérios, líderes e igrejas. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele é santo, e Ele não permitirá que a impureza passe despercebida nos lugares onde seu nome habita. A igreja está sendo testada nesta temporada, porque o julgamento começa na casa de Deus. Se devemos representar seu reino primeiro, devemos refletir seu caráter. E a única maneira de refletir seu caráter é passar pelo fogo. O fogo que queima o orgulho. O fogo que expõe o compromisso. O fogo que nos humilha e nos leva aos nossos joelhos. Não estamos isentos do julgamento. Somos os primeiros a enfrentá-lo porque carregamos seu nome. Também carregamos seu padrão. Mas deixe-me ser claro. Este teste não é um sinal da ausência de Deus. É um sinal de sua misericórdia. Ele disciplina aqueles que ama. Ele purifica o que pretende usar. Ele refina o que planeja elevar. Se a igreja deve ser a luz do mundo, então ela deve ser purgada da escuridão que tolerou. A igreja não é chamada para se misturar. É chamada para se destacar. E Deus permitirá que a pressão aumente até que retornemos ao nosso primeiro amor, até que quebremos cada ídolo, até que andemos novamente no temor do Senhor. Este teste é o último convite antes do retorno. Este refinamento é a preparação final. E se a igreja não está pronta, como podemos esperar que o mundo esteja? Este não é apenas um teste de teologia, é um teste de lealdade. Permaneceremos fiéis quando não for mais fácil fazê-lo. Seremos o remanescente que persiste, ou a multidão que desaparece. O teste já começou, e a resposta será revelada em como vivemos agora. Jesus não está voltando por uma multidão casual. Ele está voltando por uma igreja consagrada. Ele não está procurando uma noiva distraída, suja ou dividida. Ele está procurando uma noiva vestida de justiça, cheia de óleo e observando seu retorno com santa expectativa. O retorno de Cristo não é sobre um momento futuro vago. É sobre um povo preparado. O Rei não está vindo por qualquer um que orou uma vez ou frequentou a igreja ocasionalmente. Ele está retornando por aqueles
que o fizeram. Senhor, não apenas por confissão, mas por estilo de vida. Uma noiva pronta não espera para se preparar quando a trombeta soar. Ela vive preparada porque sabe que o noivo pode vir a qualquer momento. Em Mateus 25, versículos 1 a 13, Jesus deu uma parábola sobre 10 virgens. Todas estavam esperando pelo noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas esperavam que ele viesse. Mas apenas 5 estavam prontas. Apenas 5 tinham óleo. Apenas 5 entraram quando ele chegou. E as outras 5 ficaram do lado de fora batendo, implorando, chorando, mas a porta já havia sido fechada. O ponto dessa parábola é aterrorizante. E, claro, nem todos que parecem estar prontos entrarão. Nem todos com uma lâmpada estão prontos. Apenas aqueles com óleo. Apenas aqueles que permaneceram acordados. Apenas aqueles que fizeram da preparação sua prioridade. Jesus não está impressionado com a aparência externa. Ele não é enganado pela rotina religiosa. Ele não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior. Deus sonda o coração. E quando ele vier, ele não verificará nossa frequência na igreja, nossas visualizações online ou nossa linguagem religiosa. Ele estará procurando santidade, obediência, fidelidade. Ele estará procurando fruto, porque o fruto é a evidência de que a raiz era real. A noiva pronta não é perfeita, mas é pura. Ela não é impecável, mas é fiel. Ela pode cair às vezes, mas se arrepende rapidamente e anda humildemente diante de Deus. Este não é o momento de flertar com o mundo. Não é a temporada de brincar com a graça. Esta é a hora de viver alerta, andar limpo, permanecer cheio. Estamos em um tempo em que muitos crentes se tornaram confortáveis, descuidados e espiritualmente preguiçosos. O fogo no altar esfriou. As vestes foram manchadas e ainda assim o chamado permanece o mesmo. Eis que o noivo vem. Saiam ao seu encontro. Isso não é uma sugestão, é uma convocação. É um comando para os fiéis se levantarem e viverem prontos. Estar pronto não significa que nos escondemos com medo ou nos isolamos do mundo. Significa que permanecemos conectados à videira. Significa que obedecemos sua palavra, mesmo quando é impopular. Significa que vivemos santamente, não por legalismo, mas por amor ao nosso Rei. A noiva é leal ao noivo. Ela não se compromete com ele no domingo e depois o trai de segunda a sábado. Ela não se curva à cultura quando a pressão vem. Ela permanece firme na verdade porque sua identidade não é encontrada no mundo, é encontrada em Cristo. Há uma decepção, varrendo a igreja que diz que Deus entende como uma desculpa para permanecer no compromisso. Sim, Deus entende. Ele entende que deu seu Filho para que pudéssemos ser livres, não para que permanecêssemos presos. Ele entende que a graça não é permissão para pecar, mas poder para superá-lo. Ele entende que aqueles que verdadeiramente o amam seguirão seus mandamentos. A noiva pronta não procura brechas, ela vive em rendição. Ela não pergunta, quão perto posso chegar da borda? Ela pergunta, quão perto posso chegar de seu coração? Muitas pessoas estão esperando por um sinal, por um aviso, por uma notificação final, antes de levarem Deus a sério. Mas a Bíblia não promete uma contagem regressiva antes da trombeta. Ela promete um retorno súbito e inesperado,
como um ladrão na noite, como um relâmpago que brilha do leste ao oeste. A questão não é se Jesus está voltando. A questão é você estará pronto quando ele vier. Porque quando ele vier, será tarde demais para se preparar. Você estará pronto ou não? Os sábios se preparam agora. Os tolos atrasam e perdem seu momento. Isso não é sobre religião. É sobre um relacionamento. A noiva conhece o noivo. Ela anseia por ele. Ela se mantém separada. Ela vive como se ele pudesse entrar pela porta a qualquer segundo. Ela não precisa de aplausos para ser fiel. Ela não precisa de conforto para ser obediente. Ela não precisa que as circunstâncias sejam perfeitas para continuar adorando. Seus olhos estão fixos no céu. Seu coração está enraizado na verdade. Suas mãos estão limpas. Sua lâmpada está cheia. Quando Jesus retornar, ele não virá como um servo sofredor. Ele virá como um rei conquistador. E ele não está vindo para tomar lados. Ele está vindo para assumir o controle. Quando ele chegar, não importará quanta teologia você debateu. Não importará quantos seguidores você tem. Não importará quão espiritual você parece. O que importará é se você estava ou não pronto espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, eternamente. Você estava vestido com as vestes da justiça. Seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Você estava vigiando, esperando, vivendo santamente. A noiva não se prepara no dia do casamento. Ela esteve se preparando todos os dias para esse momento. Ela esteve antecipando, orando por isso, permanecendo fiel durante os atrasos, suportando as provações, mantendo seu óleo cheio durante as horas da meia-noite. É para essas pessoas que Jesus está vindo, pessoas separadas, entregues e em expectativa. Uma noiva que não adormeceu, que não ficou sem óleo, que não deu seu coração a outro. Uma noiva que vive pronta porque sabe que o noivo é fiel para cumprir sua promessa. Quando a trombeta soar, não haverá contagem regressiva, não haverá anúncio rolando em seu telefone, nenhum alerta de notícias globais piscando em sua televisão. Não haverá tempo para se arrepender, nenhuma oportunidade para dar a volta por cima, nenhum aviso para colocar as coisas em ordem. A trombeta soará de repente, rapidamente e silenciosamente. Para aqueles que não estão vigiando, ela atravessará a atmosfera espiritual como um relâmpago brilhando pelo céu. Em um momento você está aqui e no próximo momento você é arrebatado se estiver pronto. Mas, se não estiver, você será deixado para trás em um mundo que acaba de testemunhar o maior desaparecimento na história humana e o silêncio mais aterrorizante do céu. O retorno de Cristo não é uma teoria, é uma promessa, não é uma metáfora, é um evento literal, não é simbólico, é uma realidade profética. E quando essa trombeta soar, a Era da Graça terminará em um momento. A porta da salvação, que esteve aberta por séculos, se fechará como a arca nos dias de Noé. As pessoas baterão, chorarão, implorarão. Mas como naquela época, a porta não se abrirá novamente, porque isso não é um ensaio, é a realidade. E apenas aqueles que são encontrados em Cristo, selados pelo Espírito e caminhando em prontidão, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Pois o Senhor mesmo descerá do céu
com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa trombeta não é simbólica, é sobrenatural. É o momento em que a eternidade irrompe no tempo, onde o céu interrompe a terra, onde o rei sai da glória para reivindicar sua noiva. E quando soar, você não terá um segundo para decidir. Você terá apenas o registro de como esteve vivendo. É por isso que a Bíblia nos diz repetidamente para sermos vigilantes. Jesus disse em Mateus 24, versículo 42, Vigiem, pois, porque vocês não sabem em que hora virá o seu Senhor. Ele não disse para se preparar quando as coisas começarem a parecer sérias. Ele disse para estar pronto o tempo todo. A trombeta não está vindo para pessoas que acertam no palpite. Está vindo para pessoas que viveram corretamente. Está vindo para aqueles que andaram em obediência, mesmo quando o mundo zombava deles, que resistiram à tentação mesmo quando era mais fácil ceder, que permaneceram fiéis, mesmo quando outros caíram. Esse tipo de prontidão, o tipo que persiste até o fim. O tipo que resiste no dia do abalo. O tipo que está preparado para o retorno do Senhor, não acontece por acidente. Você não acorda um dia santo. Você não tropeça na maturidade espiritual. Você não deriva para a obediência. Ninguém anda acidentalmente no caminho estreito. Ninguém se torna, sem querer, uma virgem sábia com óleo em sua lâmpada. A prontidão exige intencionalidade, exige rendição, exige disciplina. Requer um coração que já tomou a decisão muito antes da tempestade, muito antes da trombeta, muito antes da multidão se afastar, de que não importa o que este mundo ofereça, não importa quão tentadoras sejam as distrações, não importa quão alto a cultura grite. Seus olhos estão fixos na eternidade, seus pés estão plantados na rocha e sua alma está ancorada em Cristo. Porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para negociar. Não haverá tempo para reorganizar suas prioridades. Não haverá tempo para se tornar, de repente, o que você deveria estar se tornando o tempo todo. Você não terá o luxo de apagar aquela mensagem de texto, de fechar aquela aba secreta, de consertar o relacionamento que você estava evitando, de perdoar aquele que você estava ressentindo, ou de finalmente começar a orar, começar a obedecer, começar a viver santamente. Essa janela estará fechada. Você terá óleo em sua lâmpada ou não. Você estará na luz ou ainda tropeçando na escuridão. Você será selado pelo Espírito ou marcado por este mundo. Você subirá para encontrá-lo ou será deixado agarrado ao que não pode mais salvá-lo. E, no entanto, tantas pessoas estão vivendo como se o tempo fosse infinito, como se tivessem para sempre para se acertarem, como se o amanhã fosse garantido, como se a graça não tivesse prazo de validade. Eles vivem como se o retorno de Cristo fosse uma teoria, não uma promessa. Como se o julgamento fosse uma ideia, não uma certeza. Eles acreditam que podem adiar o arrependimento, postergar a rendição e se preparar casualmente mais tarde, quando lhes convier. Mas deixe-me dizer, a trombeta não consultará seu calendário.
Ela não perguntará se você teve tempo suficiente. Ela não pausará por sua conveniência. Ela não atrasará porque você ainda está descobrindo as coisas. Quando soar, será definitivo. Quando soar a porta, estará fechada. Quando soar, não haverá segundas chances, não haverá barganhas, não haverá mais chamadas ao altar, não haverá mais tempo para decidir. Cada decisão que você tomou, cada prioridade que escolheu, cada compromisso que justificou cada momento em que ignorou a voz de Deus, tudo será revelado naquele momento. E tudo o que você valorizou seu tempo, sua energia, sua devoção, subirá com você em glória ou ficará para trás como arrependimento. Jesus advertiu que a separação será súbita, será silenciosa, será absoluta. 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 estarão na mesma cama. Um se levantará, o outro permanecerá. Maridos e esposas, pais e filhos, amigos e vizinhos. A linha será traçada não pela proximidade, mas pela preparação. A separação não será baseada na frequência à igreja, na linguagem religiosa ou na aparência externa. Será baseada na condição do coração, na presença do óleo, no fruto do arrependimento, na realidade de um relacionamento com Jesus. Esta não é uma mensagem para assustá-lo, é para despertá-lo, porque o tempo de brincar com Deus acabou. O tempo do cristianismo passivo terminou. Esta é a hora de decidir. Você será encontrado pronto ou ocupado? Você estará vigiando ou vagando? Você será contado com os sábios ou deixado com os tolos? Porque quando a trombeta soar, ela revelará quem você é. A mensagem de Tony Evans ressoa como um trovão em nossos corações, um chamado urgente que não pode ser ignorado. Vivemos em tempos de sinais inegáveis, onde a profecia bíblica não é mais apenas uma promessa distante, mas uma realidade que pulsa ao nosso redor. Ao ouvir suas palavras, senti um misto de reverência, urgência e responsabilidade espiritual. A mensagem não é apenas um alerta sobre o retorno de Cristo, mas um convite para vivermos com propósito, intencionalidade e santidade em cada dia. No Brasil, onde a fé é vibrante e a espiritualidade está enraizada em nossa cultura, as palavras de Evans ecoam profundamente. Somos um povo apaixonado que dança ao ritmo da vida, mas também carrega uma conexão espiritual que nos faz refletir sobre o eterno. A ideia de que o último sinal do arrebatamento já apareceu me fez parar e reavaliar como estou vivendo minha fé. Não se trata de frequentar a igreja aos domingos ou postar versículos nas redes sociais, mas de viver uma vida que reflete Cristo em cada escolha, cada palavra e cada ação. A primeira lição que tirei dessa mensagem é a urgência de abandonar a complacência. No Brasil, muitas vezes nos deixamos levar pela rotina, pelo calor das emoções ou pela busca por conforto. Mas Evans nos desafia a sair dessa zona de conforto espiritual. Ele nos lembra que o cristianismo não é um passatempo, mas um compromisso de vida. A cultura brasileira valoriza a comunidade, a família e a celebração, mas também pode nos distrair com festas, redes sociais e a busca por validação externa. A mensagem de Evans me fez perceber que preciso priorizar minha relação com Deus acima de tudo isso. Isso significa orar, mais buscar a palavra
com mais profundidade e viver de forma que minhas ações glorifiquem a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Aplicar isso na vida cotidiana significa reservar tempo diário para a oração, ler as Escrituras com intencionalidade e escolher a santidade mesmo em pequenas decisões, como evitar fofocas no trabalho ou resistir à tentação de seguir tendências que contradizem os valores cristãos. Outro ponto que me tocou profundamente foi a ideia da polarização espiritual. No Brasil, onde a diversidade cultural e religiosa é tão rica, muitas vezes enfrentamos a pressão de nos conformarmos com valores que não estão alinhados com a fé cristã. A mídia, as redes sociais e até mesmo conversas casuais frequentemente promovem ideias que glorificam o pecado ou ridicularizam a verdade bíblica. Evans nos adverte que o meio-termo está desaparecendo, e isso ressoa em um país onde a fé é muitas vezes testada pela pressão social. A lição aqui é clara: devo escolher um lado, e esse lado deve ser o de Cristo. Na prática, isso significa defender a verdade com amor, mesmo quando sou chamado de intolerante ou antiquado. Significa viver com coragem, como Daniel, na cova dos leões, mantendo minha fé firme, mesmo em um ambiente que pode ser hostil à verdade. No trabalho, na escola ou até mesmo em casa, posso aplicar isso sendo um exemplo de integridade, falando com gentileza, mas com firmeza, e mostrando o amor de Cristo em minhas ações. A mensagem também destaca a importância da preparação intencional. No Brasil, somos conhecidos por nossa espontaneidade, mas Evans nos lembra que a prontidão espiritual não acontece por acaso. Assim como preparamos um churrasco com cuidado, escolhendo os melhores ingredientes e planejando cada detalhe, nossa vida espiritual exige o mesmo nível de dedicação. Isso significa cultivar disciplinas espirituais diárias, oração, jejum, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Na correria do dia a dia entre o trabalho, a família e os compromissos, é fácil negligenciar essas práticas. Mas a mensagem de Evans me desafia a fazer da minha fé a prioridade número 1. Aplicar isso significa reservar tempo sagrado para Deus, mesmo que sejam 15 minutos de manhã, para orar e meditar na palavra. Significa também buscar uma comunidade de fé, como um pequeno grupo na igreja onde posso crescer, junto com outros irmãos, compartilhando lutas e vitórias. A advertência sobre o engano espiritual também me marcou profundamente. Vivemos em um tempo em que o inimigo não se esconde mais. No Brasil, onde a espiritualidade é tão presente, também enfrentamos influências que podem nos desviar da verdade, seja através de programas de TV, músicas ou influenciadores digitais que promovem valores contrários à palavra. O engano está em toda parte. A lição que tirei é que devo ser vigilante, filtrando tudo o que consumo através da lente das Escrituras. Isso é especialmente relevante em um país onde as redes sociais dominam nossa atenção. Aplicar isso na vida significa ser intencional sobre o que assisto, ouço e compartilho. Posso escolher músicas que edifiquem, conteúdos que inspirem e conversas que glorifiquem a Deus. Também significa ensinar meus filhos ou amigos
a discernirem a verdade em um mundo cheio de mentiras. Por fim, a mensagem de Evans me fez refletir sobre a responsabilidade de ser luz em um mundo em trevas. No Brasil, onde a alegria e a solidariedade são marcas registradas, temos a oportunidade única de compartilhar o Evangelho de forma vibrante e autêntica. A ideia de que o Evangelho está sendo pregado a todas as nações, como profetizado em Mateus 24, versículo 14, me enche de esperança, mas também de responsabilidade. Cada um de nós é chamado a ser um embaixador de Cristo, seja no nosso bairro, no trabalho ou nas redes sociais. Aplicar isso significa viver de forma que minha vida seja um testemunho vivo. Posso compartilhar o amor de Deus, ajudando um vizinho em necessidade, orando por um colega de trabalho ou postando uma mensagem de esperança online. Cada pequena ação conta e juntos, como brasileiros apaixonados pela vida e pela fé, podemos fazer a diferença. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Clique no botão de like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de Deus. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como essa mensagem impactou sua vida. Vamos juntos espalhar essa chama de fé pelo Brasil e pelo mundo.